Dois amigos se encontram e um fala pro outro: Puxa, quanto tempo! Como vão as coisas? Estou ótimo, e você? E eu vou ser pai pela primeira vez. Mas que legal, meu amigo, parabéns. E sua mulher, tá feliz? É, por enquanto ela tá sim, mas na hora que souber vai ficar uma fera. Era um dia muito bonito e dois pescadores estavam conversando na beira de um rio. Quando um virou para o outro e disse: Eu consigo ficar 5 minutos sem respirar dentro deste rio. O outro então disse: Isso não é nada. Meu primo mergulhou nesse rio e até hoje não saiu para respirar. Uma mulher estava trabalhando com sua máquina de costura no quarto quando sentiu uma imensa vontade de peidar. Ela então levantou um pouco o traseiro do banco que estava sentada e soltou um pum, dizendo em seguida: Puxa, que alívio! Passou mais um tempinho e veio à vontade novamente. Então ela levantou o traseiro de novo do banco e soltou um outro pum. Nossa, que alívio! Daqui a pouco solta mais um pum e fala novamente: Nossa, que alívio! De repente ela olha para trás e percebe que seu namorado está na janela olhando para ela em silêncio. Com vergonha ela fala: Puxa, benzinho, desde quando você está aí me olhando? Ele, com a mão tampando o nariz, respondeu: Desde o seu primeiro alívio. Vocês sabem por que o peido é fedido? É para que os surdos também possam apreciá-lo. Um jovem chega no bar mais movimentado da cidade e grita: Hoje é por minha conta! A galera faz logo uma festa e grita: Oba! O garçom então pergunta: Puxa, você deve estar mesmo alegre, meu jovem. Por que tudo isso? E o jovem então diz: É que eu vou jantar na casa da minha namorada. E depois de conhecer os pais dela, nós combinamos de ir pro motel. Vamos passar a noite lá. E tem mais, ela ainda é virgem. É hoje que eu tiro o atraso. Coloca uma caipirinha aí, gração. À noite, no jantar, a família toda na mesa, o rapaz fica o tempo todo no mais absoluto silêncio. A certa altura, a menina cochicha pro rapazinho: Puxa, querido, você não disse uma palavra? Não sabia que você era tão tímido. Eu não sabia que o seu pai era garçom. Ditados nem tanto populares. Quem cedo madruga, fica com sono o dia inteiro. Quem procura, perdeu alguma coisa. Quem com ferro fere, será preso. Quem dá aos pobres, acaba com nada. Diga-me com quem andas, que andarei também. A primeira impressão é a que gasta mais tinta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que cansa. O sujeito encontrou uma lâmpada mágica, esfregou-a e apareceu um gênio que falou: Você tem direito a um desejo. O sujeito então disse: Eu quero poder beber vinho durante a minha vida toda e de graça. O gênio disse que realizou o desejo do sujeito. Ele então vai embora e, quando chegou em casa, deu vontade de ir ao banheiro dar uma mijada. Quando ele acabou, viu que não era xixi, e sim vinho tinto. Ele voltou e pegou 2 copos. A sua mulher perguntou: Mas para que esses 2 copos? Ele então falou: É que eu não faço mais xixi, eu mijo vinho tinto, e nós vamos tomar. No outro dia, ao chegar do trabalho, ele pegou novamente 2 copos e tomaram o vinho. No outro dia, a mesma coisa. No dia seguinte, ele pegou apenas um copo e a mulher falou: Querido, por que você pegou só um copo hoje? O sujeito sorri e fala: Hoje você vai tomar na garrafa. A professora
pergunta para o Joãozinho. Joãozinho, o dia é dividido em 3 partes: dia, tarde e noite. Mas temos outra maneira de expressar. De dia é matutino, de tarde é vespertino. E de noite? De noite nós dormimos, professor. 2 loucos roubaram uma moto no hospício para fugirem e durante a fuga um diz pro outro: Meu, para um minutinho que eu preciso mijar. O outro então fala: Você acha que se eu soubesse parar esta merda eu estaria todo cagado? José encontra João na rua e fala: João, você tá sabendo que o Pedro tentou passar dessa para melhor? Ele pulou de um prédio, mas não conseguiu. João estranhou e disse: Ué, se ele pulou de um prédio, por que ele não conseguiu? José então falou: É porque ele pulou do térreo. Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal, clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! O sujeito tinha mania de pedir tudo o que via. Num certo dia, ele parou em um bar e viu um rapaz descer do carro e então correu em sua direção e foi logo pedindo: Ô moço, me dê uns trocados aí. O rapaz então responde: Eu não tenho nada comigo, só vim aqui no bar dar um recado para um amigo. O pidão, não acreditando muito em sua resposta, insistiu: Poxa, mas o senhor não tem nada, nenhuma moeda. Olhe dentro do seu carro, no porta-luvas. Eu aceito qualquer coisa, chaveiro, isqueiro usado, qualquer coisa. O rapaz disse novamente: Eu já lhe disse que não tenho nada. Agora me dá licença que eu tenho que ir, tá? Ao sair dali, o pidão reparou uma saliência no bolso do rapaz e perguntou: O que é isso em seu bolso? É colírio. O pidão, para não perder a oportunidade, falou: Então dá uma pingadinha do meu olho. Anos atrás, os homens não usavam cueca, e então uma mãe comprou 3 metros de pano para fazer cuecas para o seu filho. O filho dela já era um rapaz e todas as noites ele ia para a casa da namorada, que ficava um pouco distante da sua. Com 1,5 metros, a mãe dele fez uma cueca, e este, muito satisfeito, resolveu mostrar a novidade para a namorada. Ele foi, e no caminho ele sentiu uma grande dor de barriga e só deu tempo tirar a cueca para dar uma cagada no mato. Como ele não tinha costume de usar cuecas, esqueceu-a pendurada numa árvore. Quando ele chegou na casa da namorada, disse que tinha uma grande surpresa para ela. Ela, muito curiosa, pediu então que ele falasse logo. Ele, pensando que estava de cueca, foi baixando a calça, dizendo: Foi uma coisa que minha mãe fez para mim. Quando baixou a calça, a namorada olhou para o bilau dele e disse: Nossa, tudo isso? Ele prontamente responde: Você ainda não viu nada. Ainda ficou 1,5 metros lá em casa. A namorada caiu durinha. Mais uma vez, uma pessoa da família de Joãozinho bate as botas de repente. Intrigado, Joãozinho vai até sua mãe e pergunta: Mamãe, me explica uma coisa. Por que em nossa família as pessoas batem as botas de repente? Não ficam nem doentes, ninguém percebe. Mãe? Mãe, fala comigo, mãe!
dica para acabar com as formigas da sua casa. Pegue uma das formigas e pinte ela de cor de rosa. Coloque ela de volta na boca do formigueiro e a faça entrar. Todas as formigas vão bater as botas, pois a pintada vai morrer de vergonha e as outras de rir. Na Segunda Guerra Mundial, um soldado inimigo foi todo baleado pelos oponentes que o levam para o hospital. Os oponentes, então, amputam uma perna do soldado, que falou: "Vocês, por favor, poderiam enviar essa perna para minha base, para que meus amigos se lembrem de mim?" Os oponentes, então, enviaram. O soldado piorou, e os oponentes tiveram que amputar a outra perna. O soldado, então, pede: "Poderiam, por favor, enviar esta outra perna para minha base, para que meus amigos se lembrem de mim?" Os oponentes fazem a vontade do soldado. Ele então piorou mais ainda, e os oponentes amputaram o braço do soldado, que pede: "Poderiam, por favor, enviar meu braço para minha base, para que meus amigos se lembrem de mim?" Os oponentes então disseram: "Não podemos mais fazer isso." O soldado então pergunta: "Por que não?" "Porque achamos que pode estar tentando fugir aos poucos." Um homem foi passar as férias em uma ilha e comprou uma motoca para se locomover por lá. Ele então percebeu que ninguém mais andava de moto na ilha e todas as pessoas andavam com jegues. Ele, não querendo ser diferente dos locais, troca a moto por um jegue. Ele então montou no jegue, mas ele não andava. Ele então pensou: vou procurar o acelerador. Puxou as orelhas do bicho e não adiantou nada. Apertou o nariz do jegue e também não adiantou nada. Ele então resolveu puxar o saco do animal e ele relinchou: "Miau!" O homem disse: "Carambola, o acelerador eu não acho, mas a buzina é aqui." Você percebe que está ficando gordo quando você se abaixa e aparece o rego saindo da calça. Se joga no chão para sentar. Nasce uma outra barriga embaixo da barriga. A bermuda sobe e fica dentro da bunda. Sente falta de ar para colocar o sapato. Não consegue mais sentar em cadeira de piscina. Seus amigos não querem mais dar carona para você. Janta antes de ir a um jantar. E quando sai dele, passa em uma lanchonete para não dormir de barriga vazia. Um policial de trânsito manda um condutor parar por excesso de velocidade e diz: "Bom dia, posso ver a sua carteira de motorista?" O motorista então diz: "Não tenho, foi suspensa na minha última multa." Posso então ver o registro de propriedade do veículo?" "Este carro não é meu, eu roubei de manhã." O policial fica assustado e diz: "O carro é roubado?" "Sim, é. Mas agora é que eu me lembrei, eu acho que vi o registro de propriedade no porta-luvas, quando eu guardei minha pistola." "Tá com uma pistola no porta-luvas?" "Sim, seu guarda. Eu a coloquei ali depois de matar a dona do carro e colocar o corpo dela no porta-malas." "Tem um corpo no porta-malas?" "Sim, seu guarda." Ao ouvir isto, o policial chama imediatamente o seu superior no local. O carro é rapidamente cercado por um cordão policial e o capitão aproxima-se do veículo para controlar a situação, dizendo: "Senhor, posso ver sua carteira de motorista?" "Claro, aqui está ela." O motorista mostra o documento que estava válido para o capitão. "A quem pertence este veículo?" "É meu, seu capitão. Aqui está a documentação do veículo, o registro de propriedade." O capitão continua: "Podia abrir o seu porta-luvas lentamente para eu verificar se lá tem uma pistola?" "Sim, senhor." O condutor abre o porta-luvas, que estava vazio. "Podia abrir o porta-malas do seu veículo, por favor?" "Claro, seu capitão." O condutor abre o porta-malas, que também estava vazio. "Não compreendo. O policial que o mandou parar disse que você afirmou não ter carteira de motorista, ter roubado o carro, ter uma arma no porta-luvas e um corpo no porta-malas.
E o motorista então diz: e aposto que ele também disse que eu dirigi em alta velocidade, certo?